Eu vou tentar abrir esse vlog se a Mari permitir. Preciso gravar 3 tapes de vlog, mas a semana tá tão corrida. O Miquel tá fazendo curso à noite, tenho que ficar com ela ali. Ela tá ali, ó. Ali, ó. Deixa eu mostrar ela. Tá ali brincando. E... agora foca em mim. E não tô conseguindo, vou tentar, vamos ver se ela vai deixar. Ela tá comendo uma linguicinha dela, tá jantando. Eu vou abrir o vlog de Chuva de Papel, da autora Marta Batalha. Isso aqui é um livro nacional que é recebi da Companhia das Letras. É o primeiro contato que eu tô tendo com essa autora. É até um pouco difícil de falar desse livro, porque não acontecem tantas coisas. A gente acompanha a história de um jornalista, que ele se chama Joel. E bem no começo do livro, ele tenta se suicidar. Mas essa tentativa de suicídio não dá muito certo. Então, ele fica meio que com algumas sequelas, né? Vamos supor, bem machucado, vamos dizer assim. Ele tenta se jogar de um prédio, fica bem machucado. Então, ele vai morar na casa de uma conhecida de um amigo dele, que é a Glória, que acho que é uma senhora. Então, lá ele tem que viver de acordo com as regras dessa mulher, né, dessa senhora. E é até engraçado algumas cenas, porque ele vai fazer xixi, né, e suja todo o vaso, ela aparece lá, dá uma revolta, assim. Enfim, algumas cenas bem características do nosso cotidiano, né. E o livro, ele se passa, né, em território nacional, então a autora, ela descreve bastante, ela é bem descritiva. Nesse cenário, a gente acaba, né, enxergando alguns pontos, né, do nosso cenário brasileiro, como essa linguiça. E a história, ela intercala um presente, o momento em que ele está se recuperando dessa tentativa de suicídio, e o passado, em que desde antes dele se tornar jornalista, né, como foi o processo. Basicamente a história é essa. Vou dizer pra vocês... tá. Ah, vou arrumar. A propaganda do desenho dela entrou aqui no YouTube da propaganda, né? E ela fica agoniada. Enfim, assim, não é uma história que tá me arrebatando. Não sei onde que vai levar. Pega a linguicinha, meu amor. Olha essa linguicinha. Eu não sei onde essa história vai levar. Assim, tô lendo, mas tá sendo bem ok. Estamos acompanhando. E esse Joel, ele é bem chato. Sabe, ele realmente é um mala, vamos dizer assim. Ele tem um filho com outra mulher, mas ele não vive junto com essa mulher e parece que ele não dá assistência. A mulher, né, liga pra ele, pede ajuda e tal, e ele não tá nem aí. Sabe, eu particularmente estou achando esse personagem bem chato. Eu não sei onde a história vai levar, não sei o que a autora quer entregar com essa história. Talvez a realidade de uma pessoa chata. Mas enfim, também não sei os motivos que levou o Joel a tentar se suicidar. No começo, como a história intercala com o presente passado, eu acho que com o tempo a gente acompanhando o tempo cronológico do passado, a gente talvez acaba descobrindo o que vai levar ele... o que levou ele a tentar se suicidar, né? Esse desgosto. Enfim, por enquanto estou achando o livro mediano. Vou dar só essa introdução, depois eu tento vir falar com mais calma com vocês. Por enquanto... assim, quando a gente tenta gravar com ela, é difícil. Eu não ia gravar agora esse tape, na verdade, mas hoje o universo conspirou para que eu pudesse gravar. Primeiro, a Mari dormiu mais cedo, são 15 para as 8. Mas agora eu pensei, fui tomar banho 7h20, como eu demorei no banho, mas eu tomei um banho relaxado, porque ela dormiu, o Miquel está fazendo um curso à noite, e eu aproveitei até para lavar meu cabelo. Agora, está fazendo... eu não poderia nem gravar o cabelo, porque está um frio da preula. Vou mostrar pra vocês quantos graus está agora. Olha aqui. Está 13 graus. Eu aproveitei a oportunidade que ela dormiu para poder cuidar um pouquinho mais de mim. Estou bem agasalhada. Olha que enrolação. Tô aproveitando o tempo até pra enrolar nesse vlog. Pra poder gravar um trechinho, porque a história ficou um pouco mais interessante. Como eu tô sozinha, assim, ela na minha cabeça, tô conseguindo raciocinar melhor. Eu tinha falado no tape que eu gravei ontem que o livro era nacional, né? Agora eu consigo assentar melhor as ideias. Ele se passa no Rio de Janeiro e em 2020, tanto que tem até início da pandemia. Pra vocês verem como ela tá contextualizando bem a gente na história, no ambiente nacional, ela até relata, apesar de que pandemia foi um fato que acometeu o mundo inteiro, né? Mas ela mencionou esse fato, eu tinha marcado até, deixa eu ver. Eu lembro que eu marquei, gente. Eu acho que eu marquei. Eu achava. Deixa eu ver aqui.
Não. Enfim, eu tenho certeza que eu li essa parte que a história se passa no começo da pandemia em 2020. Mas não é isso que eu vim falar agora. Eu vim falar sobre uma parte importante do serviço do Joel. Uma coisa que eu não mencionei, que eu não consegui mencionar ontem, mas eu vou relatar aqui, é que o jornal que ele trabalha se chama... Devia ter marcado isso. Eu fico lendo o serviço, às vezes não tenho oportunidade de marcar na hora, mas a questão é a seguinte, deixa eu ver. Luta Democrática é o nome do jornal que ele trabalha. E esse jornal é assim, eles gostam de reportagens de assassinato, principalmente. E quando eles não conseguem algum furo de assassinato, enfim, de homicídio que teve, eles acabam meio que tentando burlar o noticiário para poder dispensar essa notícia. Tô ofegante, acabei de tomar um banho quente e começou a me dar fome agora. Quero fazer uma jantinha. Esquentar, na verdade, enfim. Então, quando eles encontram algum caso que aconteceu, eles acabam meio dando uma adulterada para aquilo tornar uma manchete, ganhar uma página principal e chamar a atenção para o jornal deles, a Luta Democrática. Mas o Joel, ele se deparou com uma situação, vou tentar resumir para vocês, para não dar tantos spoilers, mas que possa chamar a atenção para vocês sobre essa leitura. Ele relata sobre a falha do sistema, principalmente mediante a crianças que têm uma falha familiar, vamos dizer assim. Para ficar mais fácil, essa parte eu marquei, então fica mais fácil para falar para vocês. Ó, por exemplo, o menino de rua fugiu de casa por causa de fome ou porque ele apanhava. Ele era engraxate, mas o moço destruía a caixinha dele. Só pra vocês terem um exemplo, tá? Ele roubava pra comer, pedia esmola, mas o homem de terno o chutava. Então veio a raiva e ele começou a roubar. Então, a partir daí, ele dá exemplo de várias situações de crianças que entraram nessa vida do roubo, ou pedir esmola, enfim, que acabou entrando nessa vida de criminalidade, né, pra se sustentar devido à falha do sistema e devido... Ai, gente, que se a gente for abordar esse assunto, for falar sobre esse assunto, minha franja, quando tá molhada é horrível. Se a gente for falar sobre esse assunto, é um assunto tão amplo que não dá pra conversar aqui em vlog, né? Não dá pra debater. Mas se vocês me entendem que existem várias camadas, vários fatores por trás que levam uma criança... Deixa eu ver se tá... Não tava conectado, agora o áudio vai ficar melhor pra vocês. Que leva uma criança à rua a pedir esmola, até mesmo a roubar. Cada caso é um caso. Mas eu tô comentando a situação desse livro, sabe? Que a autora levantou pra gente conversar, pra gente ponderar. De crianças que não têm o sustento em casa, não consegue, né? Apanha, não consegue o sustento em casa e nem mesmo na rua. Ela consegue, né, um subsídio, sustento, então ela acaba roubando. E ele se depara com um rapazinho, um adolescente chamado Totó. E esse adolescente, um morador de rua, esse adolescente fala que ele vai ser pai porque ele engravidou uma outra adolescente. E eles até vivem, né? Ele até fala que o sonho dele é poder tomar um lugar abandonado para ele poder viver com a menina, para ele poder criar essa criança, né? Formar a família dele. A gente já tá lendo esse trecho, a gente fica ponderando. E mais pra frente, ele acaba recebendo uma notícia de que teve assassinatos e para ele poder ir lá como repórter, ir lá para poder anotar todas as informações para ele... Gente, tô com tanta fome e cansado, não tô conseguindo nem raciocinar. Vamos devagar. Pra ele poder registrar e formar a notícia, né? Quando ele chega lá e se depara com os corpos. Quem que é? Um deles? Então, eu fiquei muito impressionada com essa leitura, com essa parte, eu até marquei. Então, ainda bem que a Mari facilitou, dormiu, tadinha, pra eu poder vir falar com vocês sobre quanto essa leitura ela é detalhada, quanto a autora é real nos relatos dela. E tem um trecho que eu marquei de rosa aqui, ó, que eu vou ler pra vocês. A gente foi se acostumando com a violência e só de vez em quando se assusta. Vou finalizar esse trecho com essa parte porque eu achei muito reflexiva e realmente, não só com a violência, mas com coisas ruins que vai acontecendo. A gente vai se acostumando, a gente simplesmente só se impressiona, só se choca quando o negócio excede aquilo, sabe, de tragédia. Enfim, vamos ficar com essa reflexão. Que a gente se acostuma com a violência, a gente só se impressiona com o pior. Enfim, vocês me entenderam, né? Eu vou ler, depois eu volto pra comentar mais.
Minha cara tá inchada porque eu tô gravando às 5:06 da manhã. Tô indo trabalhar, hoje é um sábado, tá todo mundo dormindo. E vou aproveitar pra gravar um tape rapidinho, porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje em casa. Final de semana eu não consigo gravar nada. Inclusive eu tenho um box do meu aniversário pra gravar, gente. Eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Olha tanta caixinha. Tô muito empolgada. Porque eu não esperava receber tanta caixinha assim, ó. Enfim, acho que eu vou conseguir gravar hoje. Bem, vou utilizar vocês rapidinho que eu tenho que sair. Chuva de papel. Li mais um pouco, já li... A gente vê se marca os capítulos. Já li 22 capítulos. Eu cheguei já li a parte, já passei, na verdade, pela parte que o título do livro faz sentido, Chuva de Papel. Agora, assim, eu acho incrível, né? Quando de repente você chega nessa parte em que faz sentido o tema do livro, o título, e parece que o mundo se abre, sabe? Tudo faz sentido na história. O título, a capa é bem propícia à história depois do que aconteceu dessa parte. Muitas coisas aconteceram, gente. Teve algumas reviravoltas. E uma reviravolta em especial que teve, um plot que eu não esperava, vamos dizer assim. Eu já falei pra vocês que eu não tô gostando do personagem, que eu não gosto do personagem, né? Ele é muito chato. Realmente, ele é muito chato. E isso que aconteceu é culpa dele. É culpa dele, não tem como eu não ser. Sabe? Teve uma situação que ele estava fazendo, acabou acontecendo outra situação por causa dessa situação, e foi por culpa dele. Eu achei incrível a história ter passado batido sem ninguém ter botado culpa nele sobre isso, como se nada tivesse acontecido, sabe? Enfim, encontraram a situação lá e não foi explicado. A autora pulou, não mostrou pra gente essa parte, tipo, não teve que dar explicações, sabe? Até agora fiquei meio assim, ninguém desconfiou, tipo, ninguém perguntou o que aconteceu. É igual o livro que eu li da Cristina Lauren, que foi uma situação, vamos dizer, semelhante, parecido, mas parece que as autoras escrevem assim. Fui pensando, os autores escrevem algumas coisas nos livros, gente, e não sei se não passa pela cabeça ou não sabe resolver, então deixa pra lá e segue como se nada tivesse acontecido, sabe? Porque na vida real, uma situação dessa, se tivesse acontecido, teria mais um auê, mais uma tempestade, sabe? Pra tentar solucionar isso. Não, aconteceu, passou e nada, ninguém perguntou o que aconteceu, sabe? Nada. Enfim, gente, foi muito estranho, viu? Foi muito estranho. Mas, assim, a leitura é gostosa, por um lado. Só que ele é um livro, por mais que a leitura é fluida, eu tava pensando nisso ontem, quando eu tava lendo, ele é um livro meio intenso de ler. Porque ele é muito real. Ele se passa no Rio de Janeiro e a autora mostra a fiel realidade, sabe? Do estado da situação brasileira. E a gente sabe que o brasileiro sofre. O pobre brasileiro sofre a vida e ela mostra isso. Sabe, as dores, os sentimentos da vida cotidiana. Então a gente acaba se identificando muito com a rotina que a gente vê, que a gente vivencia. Então é um livro denso, não é um livro leve que você lê clichê, sabe? Não que a nossa vida não seja um clichê. Mas é um livro esquisito, sabe? Um livro doloroso. Não sei, ele é meio intenso pra ler, essa é a verdade. Pra você pegar pra ler assim, numa sentada só, às vezes você ainda mais quando se depara com algumas situações como esse plot que teve, você fica meio assim, meio um sentimento meio esquisito. Mas ele é muito interessante, tá valendo a pena a leitura, por mais que eu não esteja gostando do personagem. Acho que eu gosto de ler livros assim que mostra a realidade, ainda mais a realidade brasileira, né? É estranho a gente ler tantos livros, principalmente americanos, né? Que sempre apresenta as mesmas propostas, né? A gente sempre tem sempre as mesmas histórias, vamos dizer assim, né, gente? Acho que vocês estão me entendendo. E quando se depara com uma coisa diferente, ainda mais com a nossa realidade do que a gente vive, parece que você não tá lendo uma ficção, entende? Mas enfim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar o ônibus, tenho que sair de casa às 6 horas e já tô quase 5 minutos falando. Só passei pra dar uma atualizada e a próxima vez que aparecer já vai ser pra fechar. Isso não aparecer pra dar algum parecer rapidinho, mas eu acho que não. Depois eu volto, vou lá trabalhar. Vamos finalizar Chuva de Papel. Terminei o livro e... Bem, vou falar pra vocês que o final deixou um pouco a desejar pra mim. Então, talvez eu imaginava que algo pudesse me surpreender, mas
terminou assim, sabe como termina? Terminou. Eu não consigo nem descrever a forma que terminou. Foi tão no meio da história, sabe? Depois do acontecimento que teve, que eu falei no tape anterior, que eu fiquei até surpresa relacionado ao Joel e ao personagem, né? A Glória, que hospedou o Joel na casa dele. O Joel acabou conhecendo um pouco mais sobre a vida da Glória. Teve algumas reviravoltas aqui que o fez visualizar um pouco mais da vida dela. Tô tentando falar de uma forma bem subjetiva pra não dar spoilers, tá? Foi até interessante a gente conhecer um pouco sobre a vida dela. Fez a gente entender a diferença dos dois, dela e do Joel. Mas a gente viu como que a vida dela foi sofrida, da Glória. Ai, deu até um aperto no coração, porque a Glória, ela era meio que brigada com a filha dela. Elas não se viam fazia tempo. Assim que teve o acontecimento que deu título ao livro Chuva de Papel, assim, deu uma esclarecida em relação à história. Mas depois, mesmo assim, a história deu uma continuada e não sei se deu uma exceção de linguiça. Enfim, foi uma leitura válida, como eu falei pra vocês no tape anterior. É uma leitura às vezes um pouco desconfortável, porque ela traz a realidade brasileira, né? Do nosso cotidiano, principalmente da população sofrida, com a realidade crua em relação aos acontecimentos, assassinatos, as notícias que a gente vê na mídia, sabe? É muito do que a gente vê realmente. Pela importância que o Joel dava à Glória durante o livro, não sei. Na verdade, eu não fui com a cara do personagem, do Joel, então ele não conseguiu me convencer, sabe? A chatice dele. Aí depois teve o plot aqui no meio do livro, sabe? Ele não conseguiu me convencer, sabe? O personagem. Acho que foi isso. Essa é a realidade, essa é a verdade. Mas ainda assim gostei de ter lido o livro, eu dei um 4. E agora eu vou pegar um livro levinho, na verdade eu comecei a ler o livro levinho pra ler, que é Para Ser Como Amor. Já comecei, já li 2 capítulos, eu vou levar um pouco mais pra ler no serviço agora. E caso vocês tenham se interessado por Chuva de Papel, vou deixar o link de compras aqui embaixo. Se vocês se interessaram, compra aqui pelo link do canal. Me fale o que vocês acharam, se vocês ficaram curiosos para ler esse livro, principalmente pela ambientação brasileira, pelas problemáticas, né, do nosso país. Ele se passa, né, em meia pandemia, então talvez isso justifique um pouco o sentimento dos personagens, principalmente do Joel, ter tentado se suicidar no começo do livro, enfim, né, aquela loucura na cabeça dos personagens. A gente sabe como que foi esse conflito, esse sentimento da pandemia na cabeça de todo mundo, né, deixou todo mundo louco. Talvez isso também tenha sido alguma influência na história. Vou deixar também minhas redes sociais para vocês me seguirem por lá. Eu guardo pra vocês para conversar aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam. Enfim, vamos falar um pouco sobre o Chuva de Papel e até o próximo vídeo.